Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo aula. Hoje, complementando o debate sobre o que é capitalismo, falaremos de um episódio trágico da história do capitalismo, que é a relação entre a acumulação primitiva do capital e a Revolução Industrial Inglesa com a exploração colonial. E para ilustrar essa relação, eu trago exatamente aqui a análise de um caso conhecidíssimo de nós de exploração colonial, que é exatamente a América Portuguesa, ou aquilo que nós conhecemos como Brasil. E essa é a nossa aula de hoje, e nós falaremos sobre a escravidão na América Portuguesa. E essa é uma fala muito oportuna, haja vista que estou gravando no dia 12 de maio de 2021, um dia antes, portanto, do dia 13 de maio, dia em que tradicionalmente se celebra a Lei Áurea. Celebração essa que muitas das vezes é impulsionada pela ideia de que a princesa Isabel foi a responsável pela sua docilidade, pelo seu humanismo em conceder a liberdade para os negros e retira assim o protagonismo desse povo preto na luta pela sua liberdade, protagonismo este que não se encerrou naquele momento e tem validade nos dias atuais. E por isso a nossa aula de hoje é sobre capitalismo e escravidão. Roda a vinheta. Não tem vinheta? Droga. Então vamos seguindo aqui, sem vinheta, para a escravidão na América Portuguesa. Essa escravidão na América Portuguesa, ela tem como episódio a ideia de colonizar os territórios achados através da expansão marítima. E aí, só para recordar os motivos que levaram a essa expansão marítima e a este primeiro período, conhecido como período pré-colonial no Brasil, essa expansão marítima ela tem como principais motivações comercial, busca de novas rotas às Índias, busca por metais preciosos, buscas por novas terras também, poderia incluir aí, políticas, afirmação do poderio para além do mar, ultramar, e religiosa, a necessidade de conquistar e catequizar novas almas para a fé católica no contexto da contra-reforma religiosa na Europa. E aí, durante 30 anos, os portugueses acharam o território conhecido atualmente como Brasil, mas não ocuparam. Estou chamando de achar para afastar também a ideia de que os portugueses descobriram por acaso, ou mesmo que descobriram o Brasil. O Brasil não foi descoberto, já havia aqui populações anteriores que aqui residiam e entraram em conflito posteriormente nesta colonização, e no caso da população indígena foram dizimados. É registradamente o maior episódio de genocídio da história da humanidade. Nós não temos registros de maior episódio de genocídio do que aquele promovido do contato entre os europeus e os povos originários da América, dentre eles os povos que residiam aqui no território que posteriormente vai se tornar o Brasil. E aí, senhoras e senhores, meninos e meninas, continuando, em 1500, as 13 naus comandadas por Pedro Álvares de Cabral registram efetivamente a localização exata deste território e anotam esse registro através de uma carta de achamento escrita pelo escrivão oficial da expedição, Pero Vaz de Caminha. E aí já adianto uma dica, vai ter uma série de textos aqui que eu não vou parar para ler. Caso você precise ler, você para o vídeo e proceda à leitura para não tornar o vídeo muito longo, porque ele já vai ser grande. E aí tem aqui um trecho dessa carta de achamento, mas em resumo, os portugueses registram aqui que é um povo ingênuo, um povo inocente, um povo passível, portanto, de ser catequizado. Falaremos disso já já. Em seguida, nós teremos que expor esse relativo desinteresse inicial. Por que os portugueses não se interessavam por essas novas terras? Primeiro, pela alta lucratividade do comércio com as Índias. Segundo, os portugueses não encontraram de cara, como vai ser o caso da América Espanhola, já na década de 20, 1520 alguma coisa, os espanhóis encontram prata nas suas colônias de metais preciosos ou artigos de luxo. E aí esse relativo desinteresse comercial, ele
tinha as suas exceções. Então levava-se para a metrópole araras, índios, frutas exóticas, e o pau-brasil. Nutria-se certa simpatia pela população nativa, uma visão certamente de que era um povo ingênuo, era um povo inocente, que, portanto, seria ótimo para conhecer a religião católica. E o pau-brasil é esta árvore que vai ser extraída vai se tornar a principal mercadoria desse período. Tem uma série de regulamentações aí que tratam do pau-brasil. E está aqui uma fotinho para quem não se lembra de como é que essa árvore, que embora tenha entrado em extinção, ela também não é tão difícil de se encontrar ao longo, em especial, do litoral brasileiro. E aí teremos o início da colonização, né? E aí cabe responder uma pergunta: por que os portugueses então mudaram essa postura de lá do relativo desinteresse econômico para o interesse em nos colonizar? Essa colonização se inicia através da expedição de povoamento de Martim Afonso de Souza, que traz consigo, dentre outras pessoas, uma série de degredados condenados pela justiça portuguesa, e são os três principais fatores que explicam essa mudança de postura. Primeiro, o interesse que outras potências europeias já explicitavam, já deixavam claro sobre as nossas terras. Segundo, e não menos importante, o declínio do comércio com as Índias. E terceiro, a descoberta de metais preciosos nas colônias espanholas. E nesse sentido, a colonização vai servir, a anexação desses territórios vai servir para o enriquecimento dessa metrópole, produzindo mercadorias que a metrópole não produzia, e só podendo comercializar com a metrópole. É o chamado exclusivo comercial, exclusivo colonial, monopólio colonial ou pacto colonial. São todos sinônimos deste mesmo processo. E se formarão as chamadas capitanias hereditárias. Vamos falar melhor delas agora. Essas capitanias hereditárias, elas terão dois documentos importantes, que são a carta de doação e a carta foral. A carta de doação registrava aquilo que efetivamente o donatário, o capitão donatário, ele poderia usufruir daquela terra, lembrando que a posse ainda se era privativa ao rei. O rei, em última instância, era o dono daquela terra, mas ele deixava aquela pessoa usufruir. E a carta foral, que estabelecia os direitos e deveres tanto entre o capitão donatário e a coroa, quanto entre o capitão donatário e aquelas pessoas que ele subsidiaria aquela terra, ele doaria pedaços menores daquela grande extensão de terra para pessoas que pudessem produzir, que são chamados de seis-meeiros, e essas terras são chamadas na história de seis-marias. Então, seguindo aqui nós temos um mapa mostrando como é que se organizavam as capitanias hereditárias, e o açúcar vai se instalar no litoral, e a pecuária vai ser importante para esse processo de interiorização da população brasileira. Além disso, essas capitanias hereditárias nos ajudam a identificar a origem do latifúndio no Brasil, ou seja, a grande concentração de renda. Hoje, no Brasil, nós temos o seguinte quadro: 1% das propriedades fundiárias no Brasil ocupam o equivalente a 47,6% do território agrícola, ou seja, quase metade. Por outro lado, 50% dos menores estabelecimentos ocupam 2,3% do território agrícola. Esses são dados de 2017, não são dados de 1535. E nesse sentido, um importante caso, né, os empreendedores chamariam de case de sucesso, seria a Vila de São Vicente, que será fundada, né, na região onde hoje é Santos, e é o primeiro núcleo de povoamento que se aproxima da foz do Rio da Prata, que interessava aos portugueses porque era lá que escoava-se a prata que saía da América Espanhola. É lá também que será um importante entrecruzamento entre três atividades: a atividade açucareira,
o bandeirantismo, importante para o combate aos índios e também importante para a descoberta do ouro. Eram mercenários que se ocupavam de qualquer serviço desde que pagassem. E a tensão entre os jesuítas, que queriam catequizar os índios, e os colônios, que queriam escravizar esses índios. E aí seguimos para o nosso próximo tópico, que tenta pontuar o sucesso e o fracasso dessas capitanias hereditárias. Os principais motivos de fracasso seriam a reação indígena, e os altos custos da implementação dessa capitania hereditária. É importante lembrar que boa parte desses capitães hereditários, os capitães donatários, eles nunca pisaram no Brasil, nunca chegaram a vir para o Brasil, né? Não se interessavam, eram escolhidos lá entre a corte e a alta elite portuguesa, mas não chegavam a vir efetivamente para o Brasil. E duas capitanias tiveram relativo sucesso, que são as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Percebendo este fracasso, Portugal vai lançar a mão de uma outra estratégia de administração territorial, que são os governos gerais, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E do outro lado, podemos destacar como aspectos de sucesso dessas capitanias hereditárias o fato de que elas lançaram a base para o efetivo povoamento deste território. E duas capitanias tiveram sucesso. Já falei, São Vicente e Pernambuco, mas Pernambuco teve mais sucesso. E por que ele teve mais sucesso? Por dois motivos: presença de um melhor solo de massapê, e pela maior proximidade de Pernambuco com a metrópole. Como é que funcionava esse governo geral e quais eram as principais atribuições deste governo? Primeiro, as tarefas principais: dar apoio e estímulos aos colonos na ocupação e exploração de terras. Exploração essa que ganhava contornos mais dramáticos para os portugueses, tendo em conta a descoberta da prata no Peru, na América Espanhola. Combater aos ataques indígenas, os indígenas já passaram de inocentes para hostis, indolentes, preguiçosos, porque resistiam à ocupação do território que eram deles, efetivamente. Organizar o sistema de impostos e tributos da colônia, estabelecer as feiras. Uma outra função muito importante era buscar proteger o nosso território das ameaças de outros países europeus. A França já estava de olho, e a Holanda também vai tentar sucessivas vezes ocupar o território aqui localizado. E esse governo geral era dividido em três assistências, em três ministérios, diríamos assim, que também eram auxiliados pelos capitães hereditários e pelas câmaras municipais, num diagrama que pode ser... E essas câmaras municipais eram compostos pelos mais ricos da localidade, os homens bons, vamos falar deles daqui a pouco. E esse governo geral, portanto, se dividia entre ouvidor-mor, uma espécie de judiciário ou ministério da justiça, uma espécie de provedor-mor, uma espécie de Ministério da Economia ou das Finanças, e o capitão-mor, responsável por proteger e manter a ordem. Então, manter a ordem internamente e proteger das ameaças externas. Essa estrutura do governo geral era auxiliada nas diversas localidades pelas capitanias hereditárias e as capitanias reais. Além disso, naquelas localidades mais desenvolvidas havia a presença das câmaras municipais, onde se elegia também representantes do poder local. Nessas câmaras municipais, peço atenção a esse texto aqui, em especial no segundo parágrafo, só podiam participar os homens bons. Quem eram os homens bons? Eles ou seja, aqueles que não podiam participar, quem não eram os homens bons, melhor dizendo, não participavam das escolhas, nem como eleitores, nem como candidatos: mulheres, escravos, assalariados, comerciantes e artesãos, ficando todo o processo restrito aos homens que fossem proprietários de pelo menos 25 quintais de mandioca. Ou seja, esses eram os homens bons. Apenas a elite colonial, a elite
daquela região tinha acesso à possibilidade de votar ou de ser votado nas câmaras municipais, bem perto daquilo que a gente conhece como o cidadão de bem do Brasil. E aí, seguindo, né, esses governos gerais, eles também auxiliarão na grande empreitada que marcará o próximo século, o século XVII da história colonial brasileira, que é a opção pelo açúcar e a empreitada açucareira. Não que o açúcar fosse a única atividade desenvolvida na colônia, mas certamente vai ser aquela que vai ganhar maior vulto, marcando aí a história do Brasil. Importa dizer, inclusive, que mesmo na época em que havia intensa mineração do ouro, o açúcar continuava sendo uma mercadoria extremamente importante para a economia colonial e a economia metropolitana. E aí, nesse sentido, a opção pelo açúcar se dá por diversos motivos. Dentre eles, o fato de que esta opção já havia sido adotada no Atlântico Sul, com destaque para Ilhas de Madeira e as Ilhas de São Tomé. Também na Ilha de Madeira e na Ilha de São Tomé houve a colocação dessas plantations, desse modelo de exploração do açúcar, de produção do açúcar, e também o genocídio às populações locais. Tanto aqui no caso dos indígenas e lá no caso das populações nativas. A falta de excedente na forma de produzir dos índios, também a ausência de uma riqueza facilmente explorável, como o ouro e a prata, contribuíram para a opção pelo açúcar, que obtinha grande valorização no mercado europeu. E essa exploração do açúcar vai se concentrar inicialmente no litoral, como a gente pode observar aqui. O açúcar é essa regiãozinha verde, bem pequenininha aqui, localizada em pequenas faixas do litoral brasileiro. A área marrom é a área relativa a onde se pode localizar o pau-brasil. A pecuária é essa pequena área vermelha aqui, localizada entre Salvador e Pernambuco, mas vai ser a pecuária, como eu disse anteriormente, responsável também por parcela dessa interiorização do Brasil, e o Tratado de Tordesilhas, que é esse risco aqui que dividia as terras pertencentes a Portugal das terras pertencentes à Espanha. E aí, senhoras e senhores, meninos e meninas, com isso a gente termina essa primeira parte da aula de hoje falando sobre a América Portuguesa nos seus aspectos mais políticos, e seguimos para um segundo vídeo, também de aproximadamente 20 minutos, onde nós trataremos dos aspectos mais econômicos, e aí falaremos efetivamente da escravidão no Brasil colônia. Tá? Te vejo no próximo vídeo. Senhoras e senhores, meninos e meninas, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Até já!